Então, gente, boa noite. A gente vai ver aqui o penúltimo assunto, que é relacionado à bioquímica sérica. Depois desse, a gente vê a urinálise e fecha o conteúdo da prova, tá? Então, a bioquímica sérica, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o soro. Vocês sabem a diferença de soro e plasma nessa altura do campeonato? Vocês ainda lembram quando eu expliquei para vocês lá no hemograma? O soro ele não tem os fatores de coagulação, não é isso? Isso, porque eles foram consumidos. Muito bem. E o plasma? E o plasma tem, né? Os fatores de coagulação. Porque, Isso. lembra, o plasma é da amostra do túbulo roxo, que vai para hemograma. Ou seja, aqui dentro tem anticoagulante, tem EDTA. Então não vai formar coágulo. Se eu botar para centrifugar, o que vai me aparecer é o plasma. Para bioquímica sérica, eu utilizo o tubo de tampa vermelha, que é o tubo que não tem anticoagulante, certo? E eu vou priorizar o que nesse tubo vermelho? A coagulação do sangue. Aqui não tem nenhum tipo de anticoagulante, então eu quero que o sangue ele coagule. Depois, lá no laboratório, eu vou colocar para centrifugar e aí ele vai me dar o soro, tá? Então, se o professor colocar na prova a diferença de soro e plasma, vocês já estão sabendo, certo? Então, como é que acontece essa mensuração de enzimas que a gente faz de diferentes órgãos? Eu coloquei um fígado aqui só para ilustrar para vocês, tá? Então, os órgãos, eles produzem certas substâncias, certo? As células dos órgãos produzem certas substâncias que são normais eles produzirem, e tem certas substâncias que elas estão dentro da célula. Ou seja, se tiver na minha corrente sanguínea é porque está tendo lesão, tá? Então, eu vou ter umas substâncias que é normal o órgão produzir, e vou ter substâncias que não é normal ele produzir e não é normal ter extravasamento. Quando tem extravasamento é quando eu tenho uma lesão. Então, eu tenho esses dois tipos, tá? Então, eu posso ter o aumento da produção, que são aquelas enzimas de função, e eu posso ter o extravasamento de enzimas, que vai me dar uma indicação de lesão naquele órgão. E aí eu vou fazer a mensuração delas lá no laboratório, e é isso que a gente chama de análises bioquímicas, tá? E a gente vai começar pela bioquímica do fígado, que é a bioquímica hepática. Ela é a mais complexa, porque o fígado tem diversas funções no corpo. Além de ter diversas funções, eu tenho vários tipos de enzimas que vão ser direcionadas para lesão, função e colestase. Colestase, vocês entendem o que é colestase? Vocês sabem o que é colestase? Eu não, pode explicar, por favor. É quando eu tenho pedras na vesícula, certo? Ah, certo, agora eu lembrei quando ele falou. Obrigada. Pronto. Então eu vou ter enzimas que, quando eu ver que elas estão aumentadas, elas podem me dar uma indicação de colestase. Eu vou ter enzimas que, quando elas estão aumentadas, eu vou ter uma indicação de lesão, está tendo lesão, os hepatócitos estão sendo destruídos. E vou ter enzimas que, quando eu tiver com elas aumentadas, quer dizer que o fígado está produzindo em maior quantidade, é uma enzima indicativa de função. E quando estão abaixo, quer dizer que o fígado ele já não está mais trabalhando como deveria. Tudo ok até aqui? Então eu vou ter aqui, ó, eu coloquei em roxo as que são mais comuns, as mais famosas, as mais faladas, tá?
as que a gente vai falar aqui hoje. Mas existem outras, ó. Coloquei essas outras aqui, que foi justamente as outras que o professor colocou no slide de vocês também. Então, eu tenho as enzimas de função, eu tenho a bilirrubina, vocês entendem? Porque eu tenho a bilirrubina como função do fígado, vocês entendem isso? Vocês lembram quando eu falei da hemocaterese na monitoria passada? Vocês lembram? É relacionado à bilirrubina direta e indireta, é isso? Isso. Então, a conjugação dessa bilirrubina indireta e indireta vai acontecer lá no fígado. É por isso que ela vai ser um marcador que vai me dizer se o fígado está funcionando ou não. Tá? Aqui eu tenho proteína total. Por quê? Porque depois que o animal se alimenta, é absorvido as proteínas e praticamente o primeiro local que elas vão é para o fígado, certo? Então eu vou ter também um marcador de função hepática, as proteínas totais. Não confundir com proteína plasmática total, é diferente. Depois a gente fala sobre isso. Eu tenho também aqui o colesterol, porque o fígado, ele participa do metabolismo dos lipídios, certo? Eu tenho a glicose, que ele também participa do metabolismo, e a ureia. A ureia, vocês sabem que o fígado, ele transforma a amônia em ureia. A amônia é extremamente tóxica, tá? Então, é o fígado que transforma ela em ureia para ela ser secretada pelos rins e melhor eliminada pelo corpo. Então, a ureia também vai me dar um indicativo de função do fígado. Mas as duas mais pedidas em exames é a bilirrubina e a proteína total para a função hepática. E aqui na lesão eu tenho o TGP ou o ALT e o TGO ou AST, que são bastante pedidos e são os mais conhecidos, certo? Mas existe também a fosfatase alcalina e o GGT. Eles também vão me dar um indicativo de lesão hepática. Então, essas proteínas aqui, a ALT, a AST, elas vão estar dentro do hepatócito, tá? Elas existem só no fígado? Não. Elas existem em outros órgãos também, que eu vou dizer para vocês mais na frente. Mas elas têm mais quantidade no fígado, tá? Elas estão dentro dos hepatócitos. Então, quando eu estiver tendo alguma lesão no fígado, algum patógeno que esteja destruindo esses meus hepatócitos, vai ter a liberação dessas enzimas na corrente sanguínea. E aí, com a mensuração dos bioquímicos, eu posso ver se elas estão aumentadas, tá? E a colestase, as mais pedidas e as mais olhadas para a colestase é a fosfatase alcalina e a GGT. E aí a gente vai ter uma diferença entre gato e cão, que a gente vai ver lá na frente. Porque uma é mais específica para gatos e outra é mais para cães. Isso em relação a horas que elas passam, a hora de vida que ela tem na corrente sanguínea. Vai ser diferente, então a gente vai dar uma diferenciada aí nas espécies. E também a bilirrubina, tá? Porque se vocês lembrarem, a bilirrubina, depois dela se tornar bilirrubina direta, né, conjugada lá no fígado, ela vai ter que ser secretada lá no intestino. E antes de passar pelo intestino, ela vai ter que passar pela bile, né? Pela vesícula biliar. Então, quando eu não tiver tendo a passagem da bilirrubina direta para o intestino, é um grande indicativo que aquele caminho ali, ele está, como é que eu posso dizer, está tendo alguma coisa que está interferindo dele passar. E a gente pensa em quê? Em pedras, né? Pedras na vesícula. Está, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, mas está impedindo a passagem da bilirrubina direta para o Tem um intestino. bloqueio. Isso, bloqueio. Então, até aqui vocês estão entendendo, né? Eu tenho a de lesão, tenho a de função e tenho a de colestase. Vocês entenderam? Até aqui? Sim. Sim? Ok.
Então a gente vai destrinchar cada uma dessas que eu coloquei em roxo, que são as mais comuns. A gente vai começar aqui pela função. Então, a bilirrubina, ela vai ter um aumento com a diminuição da função hepática. Quando eu tiver... Profa, Oi? deixa eu te perguntar. Então, basicamente, a gente pode conciliar que se a bilirrubina ela tiver aumento de excreção, a gente sempre pode conciliar de que vai ter pedras? É por isso que a gente tem que entender de bilirrubina direta, bilirrubina indireta, porque aí a gente vai saber aonde é que está tendo problema, se ela é hepática ou é pós-hepática, tá? Tá. Quando ela é pós, geralmente ela é causada pela colestase, porque já é um problema depois do fígado, é pós-hepática. Quando ela é pré-hepática, é uma coisa que está acontecendo antes de chegar no fígado. Aí eu penso em albumina. Vocês lembram da albumina que leva a bilirrubina indireta lá para o fígado? E eu vou ter também a bilirrubina hepática. Então vocês podem pedir o que no exame? Vocês podem pedir a fração da bilirrubina, a bilirrubina fracionada. E aí o patologista ele vai te dar a bilirrubina direta, a indireta e a hepática. Aí você vai saber da onde é que está tendo problema, entendeu? Você pode pedir isso no exame também. A fração da bilirrubina, certo? Entendi, obrigado. Thaís, pode me Oi. tirar uma dúvida? Essa hemocaterese, ela se inicia no baço, não é isso? Isso, geralmente o macrófago leva para lá. Pronto. Aí no baço ela é indireta. Ela vai ser A bil- quebrada e aí vai ser Sim, jogada na corrente sanguínea como indireta. como indireta. Aí quando chegar no fígado, ela vai ser direta, não é isso? Isso, porque é lá no fígado que ela vai ser conjugada com o ácido glicurônico. Certo, obrigada. Show. Então, esse processo aí de hemocaterese, ele é fisiológico, ele é normal. É o que acontece com as hemácias velhas, para elas serem recicladas. Mas eu tenho que pensar também em uma doença que está causando a morte das minhas hemácias. E aí isso acontece também, certo? Então, quando eu tenho um aumento da minha bilirrubina, eu posso pensar em quê? Que eu estou tendo uma diminuição da função hepática. E aí eu coloquei uma cola para vocês aqui embaixo. Ó. A bilirrubina indireta, se ela tiver maior do que a direta, como é que eu sei disso? Só se você pedir a bilirrubina fracionada, como eu falei. Então, se a indireta for maior que a bilirrubina direta, essa bilirrubina vai estar mais no sangue. Certo? Quando a direta for maior do que a indireta, essa bilirrubina vai estar em maior quantidade no fígado. Isso aí vocês já estão sabendo de letra, né? Entenderam? Alguém tem alguma pergunta de bilirrubina? Sim, não. Explica de novo, por favor. Ó, quando eu tenho um aumento dela, geralmente vou ter uma diminuição da função hepática. Porque pensa comigo, se eu tô tendo muita morte de hemácia, vamos dizer, o animal tá com babésia, e as minhas hemácias estão sendo destruídas, em grande massa, né? Muitas hemácias estão sendo destruídas. Então eu vou ter muita hemoglobina quebrada, certo? Que vão lá pro meu baço. E aí eu vou ter uma esplenomegalia, ou seja, um aumento do baço. Por quê? Porque eu vou ter muita hemácia destruída. E esses fragmentos das hemácias destruídas vão passar primeiro lá no baço. E aí vai transformar, o macrófago vai quebrar e vai transformar isso em bilirrubina indireta. Se essa bilirrubina indireta for chegando no fígado, ele vai transformando. Mas o fígado, ele tem como é que eu posso dizer? Uma hora, assim, um limite. Um limite.
Então, se eu tiver muita morte de hemácia, isso vai ficando estacionado lá dentro do fígado. Vocês conseguem entender isso? Aí vai chegar tanta bilirrubina indireta lá no fígado que não vai dar conta dele conjugar e mandar para frente. Então, a indireta, ela vai ser muito maior do que a direta. Vocês entenderam? Entendi. Então, quando isso acontece, a minha bilirrubina indireta está lá no sangue. Aí eu vou ter o que? Extravasamento para os tecidos. Eu vou ver aquela mucosa equitérica. Vocês estão entendendo? Sim. Show. Vou ter o plasma equitérico também da minha amostra. Quando eu tiver maior parte da bilirrubina direta for maior do que a indireta, isso aqui está no fígado. Porque pensa comigo. Se o fígado ele está transformando a indireta em direta, ok. Mas se eu tiver tipo uma colestase e está impedindo dessa bilirrubina direta ir para o intestino, eu vou acumular bilirrubina direta lá no fígado. E isso é muito ruim para os meus hepatócitos. A bilirrubina, quando ela fica estacionada lá no fígado, ela causa lesão nos hepatócitos, destruição. Então, isso é outro problema, tá? Então, quando vocês pegarem uma bilirrubina direta maior que a indireta, você já pensa que essa bilirrubina está lá no fígado. Ela não está conseguindo ir para o intestino. Tem alguma coisa acontecendo, certo? Vocês entenderam agora? Sim, profa. Pronto, vou passar aqui. Proteína total. A proteína total, geralmente é só albumina e globulina. Globulina é anticorpos e a albumina é a proteína plasmática de transporte mais importante do corpo, tá? Ela vai carregar tanto medicações, ela vai carregar tanto coisas produzidas pelo corpo, enfim, ela vai ajudar no transporte de muitas substâncias pela corrente sanguínea. A albumina faz isso. Então, a proteína total é a dosagem de albumina com globulina. Quando ela vem alta, você pode pedir o fracionamento também, para você saber qual das duas que está dando alta. Mas geralmente, quando a proteína total dá alta, o clínico pensa logo o quê? Que é globulina. Que o animal chegou doente, que o animal está com um problema, está com a doença, e o corpo dele está respondendo, está produzindo anticorpos. Então, quando a proteína total está aumentada, ele pensa logo em globulina, porque globulina é anticorpos, certo? Mas você pode também pedir a fração para quê? Para ver se esse aumento não é da albumina, tá? Porque se o aumento for da albumina, isso aqui é uma grande indicação da função, porque a albumina ela é produzida lá no fígado, certo? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, proteína total, ela é diferente da proteína plasmática total. Quando é que eu tenho proteína plasmática total? Quando eu centrifugo aquela amostra que está lá no tubo roxo com anticoagulante. A proteína total, PT, né? PT, eu vou ter aqui na bioquímica sérica, no tubo vermelho, quando eu coloco para centrifugar. Eu vou ter soro. Então, a proteína total ela é mais fidedigna. Porque lembra, aqui eu não tenho mais os fatores de coagulação. Eles foram consumidos na formação do coágulo. Por isso que a proteína total ela é mais fidedigna que a proteína plasmática total. Vocês entenderam a diferença? Não. Ó, vamos lá. A proteína total eu vou ter aonde? Na minha amostra do tubo vermelho. O tubo vermelho, ele não tem anticoagulante. Quando eu coloco sangue dentro de um tubo vermelho, eu quero que ele coagule.
ele forme um coágulo. Para quê? Para quando chegar no laboratório, eu colocar na centrífuga e aí vai separar. Aquela parte de cima que fica transparentezinha, amarelada, enfim, a gente chama de soro. Por quê? Porque não tem mais os fatores de coagulação ali, eles foram consumidos na formação do coágulo. O soro, é a partir do soro que eu tenho que a mensuração de albumina e globulina, que é o que eu faço aqui na bioquímica sérica. A proteína plasmática total, ela é lá do hemograma, ela é lá do túbulo roxo, que tem EDTA dentro. Se eu pegar aquela amostra e centrifugar, eu vou ter a parte de cima transparentezinha também. Só que aquilo eu não chamo de soro, aquilo eu chamo de plasma. Porque os fatores de coagulação ainda estão lá. Ainda tem fibrinogênio lá. Por isso que elas são diferentes. Aqui na proteína plasmática total, eu tenho fibrinogênio. Aqui na proteína total, não. Eu tenho albumina e globulina. Vocês entenderam agora? Sim, não. Eu falo de novo. Entendi. Deu certo? Então, essas aqui são as de função. Que eu vou ver se o meu fígado está funcionando, tá? Essas aqui, a TGP e a TGO, ou a ALT, AST, eu vou ver se tem lesão no meu hepatócito. Eu vou ter lesão no meu fígado. Se tem alguma coisa lesionando, matando os meus hepatócitos, tá? Então, essa ALT, principalmente a ALT, ela é muito sensível à lesão hepática, tá? A ALT, ela é a mais utilizada, por quê? Porque ela está em maior aumento no corpo do animal, lá no fígado mesmo. Essa AST aqui, eu vou encontrar ela em outros órgãos, tá? Eu vou encontrar ela no músculo também, em uma quantidade bem razoável. Lá no músculo também tem AST. É por isso que eu tenho que mensurar os dois juntos, tá? E é por isso também que a ALT é mais fidedigna para o fígado, porque ela tem maior quantidade no fígado. Então, quando eu tenho um aumento de ALT, a gente pensa no fígado. Quando eu tenho um aumento de AST, aí a gente pensa em fígado, músculo, ossos, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer a mensuração dos dois. E tem uma diferença de cão e gato aqui, que o professor enfatizou bem no slide dele. É o quê? Que a ALT, ela vai subir mais rápido nos cães em lesões iniciais. Ou seja, a ALT nos hepatócitos dos cães, ela está no citoplasma. Ela está mais periférica, vamos dizer assim. Quando está tendo as primeiras lesõezinhas nos hepatócitos, a primeira que vai ser extravasada é a ALT nos cães. Quando é em gatos, essa ALT ela vai ser liberada só em lesões mais graves, só em lesões mais severas, porque ela não vai estar no citoplasma. Ela vai estar lá dentro da mitocôndria. Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Então, que eu tenho aumento de TGP ou ALT nos cães, eu estou pensando em quê? Em uma lesão inicial. É uma lesão que está acontecendo agora, é uma lesão aguda. Por quê? Porque a ALT ela fica mais periférica dos hepatócitos dos cães. Agora, se eu tenho um aumento de ALT nos gatos, eu vou pensar numa lesão mais prolongada, numa lesão mais severa. Por quê? Porque essa ALT nos gatos, ela está mais interna dentro dos hepatócitos, certo? E a TGO ou a AST, aí eu faço
um inverso, tá? Ó, eu coloquei que ela é menos específica que a ALT. Eu botei em cães, mas isso é no geral também. Por quê? Porque a ALT, como eu tinha dito para vocês, ela tem maior quantidade lá no fígado. E essa AST, ela é menos específica porque ela também está no músculo, ela também está nos ossos, ela também está no fígado. Então, quando eu tiver um aumento dela, ela não vai ser tão específica como a ALT, certo? E em relação aos hepatócitos, onde elas estão, é só fazer o inverso do que eu acabei de falar para vocês. Quando eu tiver um aumento de AST em cães, eu penso numa lesão mais severa, uma lesão mais prolongada, mais crônica, porque ela está mais interna nos hepatócitos dos cães. Quando eu tenho um aumento de AST nos gatos, eu penso numa lesão no fígado mais aguda, porque ela vai ser liberada mais rápida na corrente sanguínea, ela é mais periférica. Vocês entenderam? É só fazer o inverso. Sim, deu para entender. Show. Isso aqui ele colocou bem colocado lá no slide dele, então se cair na prova, vocês já estão sabendo. E nós temos aqui as enzimas de colestase, que vão me dar um norte de que está tendo uma barreira ali na minha vesícula biliar e não está deixando a bile passar para o intestino, certo? Então, eu tenho aqui a fosfatase alcalina, que ela aumenta quando há estagnação da bile, ou seja, quando tem alguma coisa impedindo da bile entrar lá dentro do intestino. A fosfatase alcalina aumenta. Só que essa fosfatase alcalina, você já deve ter ouvido algum cliente dizer que ela aumenta até com vento. Por quê? Porque ela não tem só no fígado. É uma enzima que tem em várias partes do corpo do animal. Então, ela aumenta com qualquer coisa. Então, para isso, eu tenho que pedir a GGT junto, para me avaliar uma coisa mais completa, tá? Para mim ver realmente se está acontecendo colestase. E aí, eu posso pedir também a bilirrubina fracionada, para ver se eu tenho um aumento de bilirrubina direta. Porque se eu tiver aumento de bilirrubina direta, é mais um indicativo de que eu estou tendo uma colestase. Por quê? Porque ela está chegando lá no fígado, ela está sendo conjugada, mas ela não está conseguindo ir para o intestino. Vocês entenderam? Sim. Sim? Então, a fosfatase alcalina, ela vai aumentar quando ela tiver uma estagnação da bile, uma obstrução do fluxo biliar. Obstrução, essa é a palavra que eu estava querendo. E aqui eu coloquei, ó, fosfatase alcalina é maior sensível em cães, tem maior sensibilidade em cães, tá? Por quê? Porque ela vai passar mais tempo na corrente sanguínea dos cães. Ela tem uma vida mais longa na corrente sanguínea dos cães. Nos gatos, ela tem só 6 horas, se eu não me engano. E nos cães, ela tem 6 dias, uma coisa assim. Ou seja, ela tem uma meia-vida maior em cães. Então, quando eu tiver um exame em que a fosfatase alcalina estiver aumentada, é um indicativo maior em cães, que ela é mais sensível em cães. É melhor da gente detectar neles porque ela fica mais tempo na corrente sanguínea. Em gatos, não. Ela fica só 6 horas, a meia-vida dela. Ela no instante vai embora. É secretada pelo rim e vai embora. Vocês entenderam? A meia-vida da fosfatase alcalina nos cães, ela é maior. Por isso que ela vai ser mais sensível. Vai ser melhor de detectar um problema, certo? Porque ela vai estar na corrente sanguínea mais tempo e vai dar tempo da gente detectar ela e dar tempo de quê? De ver que está tendo uma colestase, que está tendo um problema em que o corpo está sinalizando, certo? Vamos para a GGT.
A GGT, ela não tem somente origem hepática, tá? Aliás, ela não tem somente origem hepática, tá certo. Ela tem origem em outros órgãos. Só que eu só vou encontrar GGT no sangue, aquela que vem lá do fígado, tá? Tem outros órgãos que produzem GGT? Tem, mas o único órgão que vai lançar GGT na corrente sanguínea é o fígado. Então, ela meio que fica bem marcante pra gente em relação ao fígado. Quando eu tenho um aumento de GGT na corrente sanguínea, na minha bioquímica sérica, é porque ela vem lá do fígado, certo? Então, o que acontece? Ela tem a mesma aplicação da fosfatase alcalina, porém ela é mais eficaz em gatos, justamente por causa daquilo que eu estava falando para vocês, da meia-vida longa dela. Ela tem uma meia-vida mais longa em gatos do que em cães. Ela vai passar mais tempo na corrente sanguínea dos gatos do que nos cães. Então, ela vai me dar um indicativo maior em gatos do que em cães, certo? Vocês entenderam isso de meia-vida? Sim, não, mais ou menos. E aí, Eu entendi. entendeu? Show. Então, a gente pede as duas? Pede. Ah, chegou um cachorro. Eu vou pedir só a fosfatase alcalina? Não, pede as duas. Pede as duas, tá? Porque elas vão te dar informações. É claro que, mas tu já tem que saber o quê? Que a fosfatase ela passa mais tempo na corrente sanguínea dos cães do que a GGT. Mas se tu achar uma GGT aumentada em um cachorro, é porque você já pensa o quê? Poxa, o problema aqui tá sério, né? Porque até a GGT que tem a meia vida curta, tá aumentada, certo? Então vocês, tendo isso na cabeça, vocês têm uma noção de quão grave está o problema, certo? Então vocês podem pedir as duas, tanto para os cães quanto para os gatos, mas vocês saberem essa diferença, vocês vão saber o quê? Se aquela doença ela está acontecendo naquele momento, ela está aguda, está mais severa ou não, certo? Então vamos passar aqui para a bioquímica renal. Vocês entenderam tudo do fígado, né? Pelo menos as mais principais. Então vamos passar aqui para a bioquímica renal dos rins. A bioquímica dos rins eu vou ter praticamente dois marcadores para os rins. Eu vou ter creatinina e vou ter ureia. A ureia, o metabolismo dela é lá no fígado. E ela vai ser secretada lá no rim, para o rim mandar para fora. E a creatinina, ela também vai vir de um metabolismo dos alimentos, né, que o animal vai ingerir. E aí, os rins aqui também vai jogar elas para fora. Elas são conhecidas como compostos nitrogenados não proteicos, ou seja, se eu tiver um aumento deles no corpo do animal, pode ser tóxico. Então é importante que os rins coloquem isso para fora, porque ela é tóxica, tá? Então eu vou ter a eliminação de ureia e de creatinina. Agora vamos ver a diferença das duas. A creatinina eu vou ter o que? O aumento vai significar o que? Uma diminuição da filtração glomerular dos rins. Quando eu tenho um aumento de creatinina, quer dizer que os meus rins eles não estão filtrando direito. Entendeu? Por quê? Porque a creatinina está ficando mais tempo na corrente sanguínea e o meu rim não está conseguindo botar ela para fora. Ou seja, a função do rim não está legal. Vocês estão entendendo? Então dá para ser um indicativo de lesão renal, né? Esse aumento dessa Exatamente. Tipo, os rins não tá funcionando. Ah, mas não tá funcionando por quê? Porque tá tendo uma lesão. Aí a gente vai olhar se essa lesão ela tá sendo mais grave ou se ela tá começando agora, é uma lesão aguda. Tem como reverter, se é um quadro
muito crítico ou não, meu prognóstico é bom ou é ruim, certo? Mas aqui eu quero que vocês entendam que quando eu tenho um aumento dela na corrente sanguínea, quer dizer que os meus rins não estão filtrando direito. Não está funcionando como ele deveria funcionar, certo? Então é um indicativo de quê? De problema renal. Certinho? Entendemos? Sim. E aí eu tenho, Sim. a ureia. E é aquela coisa que eu falei pra vocês. Ela vai ser excretada pelos rins. Porque se ela estiver demais na minha corrente sanguínea, ela vai ser tóxica. Então, a excreção renal, ela vai ser igual à excreção de ureia. Sempre. Coloquei isso aí, eu tirei do slide do professor. Tá aí, mas como assim? Não tô entendendo nada. Tipo assim, se o meu fígado estiver produzindo muita ureia, e eu tenho um animal com aquele quadro de poliúria e polidipsia, vocês entendem o que é isso? Poliúria e polidipsia? Sim. Quando ele está ingerindo muita água e quando ele está fazendo muito xixi. Então, se eu tiver um fígado produzindo muita ureia, eu tô tendo muita ureia na minha corrente sanguínea, mas aquilo vai estar maquiado, eu não vou saber. Por quê? Porque o animal bebe muita água e faz muito xixi. Então, a excreção renal é igual à excreção da ureia. Isso acontece muito em animais diabéticos, certo? Que eu vou ter o quê? Um aumento de ureia, mas ele vai ser mascarado. Porque o animal, ele vai ter muita sede, ele vai beber muita água e ele vai fazer muito xixi. Então eu não tenho como saber realmente quanto de ureia fidedignamente. Por quê? Porque aquele animal está excretando muito. Vocês entendem isso? Sim. Show. Então eu tenho esses dois parâmetros para me avaliar os meus rins, certo? E aí eu tenho que mensurar os dois juntos. E aí eu coloquei essa cola para vocês aqui. Vocês entendem o que é azotemia? Entendem o que é azotemia? Não, Thaís. Azotemia é quando eu tenho um aumento de compostos nitrogenados na corrente sanguínea. Ou pode ser aumento de ureia, ou pode ser aumento de creatinina, ou pode ser aumento dos dois. Eles estão aumentados na minha corrente sanguínea. Eu chamo isso de azotemia, certo? Aí eu posso ter azotemia pré-renal, eu posso ter azotemia renal e posso ter azotemia pós-renal. É mais rara, mas pode acontecer. Então, vocês entenderam o que é azotemia para mim passar para frente, entender cada um deles? Entendi. Achei tudo, mulher. Não sabia. Pois é, eu também não sabia. Obrigada. Então, pronto. Quando É vocês excesso de ouvirem nitrogenado. Excesso de excesso de nitro. compostos nitrogenados não proteicos. Ah, tá. Entendi. Ou seja, eu tenho excesso ou de ureia na corrente sanguínea, ou de creatinina, ou das duas. Eu chamo de azotemia. Então, Ô, mulher pra se garantir. estudando, né, minha filha? Então, eu tenho a pré-renal, eu tenho a renal e a pós-renal. Isso aqui é muito importante a gente saber, pra gente saber o quê? Onde é que tá tendo problema. Pra mim ir lá e corrigir, certo? Então, a pré-renal, eu vou ter um aumento de ureia e uma baixa de creatinina, certo? Quando eu tiver o aumento de ureia na corrente sanguínea e uma baixa de creatinina, eu chamo isso de pré-renal. Vocês sabem por quê? Ó, lembra que eu falei aqui em cima, ó? A creatinina, quando ela tá aumentada, é porque os rins não tá filtrando. Então, aqui na azotemia pré-renal, eu tenho o quê? Um aumento de ureia
mas eu não tomo um aumento de creatinina. Então os meus rins, eles estão funcionando. Os meus rins estão filtrando. Eu não tenho aumento de creatinina, mas eu tenho aumento de ureia. Então eu chamo isso de azotemia pré-renal. O problema aqui não é no rim, é uma coisa que está acontecendo antes do rim. Aí eu posso pensar em fígado, certo? Então quer dizer que o fígado estaria produzindo muita ureia, né? Exatamente. Certo. E aí eu ia mais a fundo no metabolismo da ureia. Quem é que produz ureia? É quando vem da alimentação. A alimentação vai lá ter um metabolismo que produz amônia. E o fígado transforma essa amônia em ureia. E ele joga na corrente sanguínea, o rim vai lá, pega e joga para fora. Essa é a historinha fisiológica. Então, sabendo disso, eu tenho uma azotemia, ou seja, eu tenho um aumento de ureia, eu tenho um aumento de composto nitrogenado na corrente sanguínea pré-renal. É um problema que está acontecendo, mas não é no meu rim, porque a creatinina não está alta, então quer dizer que o meu fígado, o meu rim está filtrando, ok? Ok. Ok, show de bola. Quando é que eu tenho uma azotemia renal? Quando eu tenho um aumento de ureia, ou a ureia está normal, ou eu tenho um aumento de ureia, ou a ureia está normal. E eu tenho um aumento de creatinina. Então aqui eu já posso detectar o que? Um problema no meu rim. Por causa principalmente da creatinina. O meu rim não está filtrando como ele deveria filtrar. A creatinina não está passando, não está sendo secretada para fora. A creatinina está se acumulando na corrente sanguínea. Então o meu rim não está filtrando direito. Então eu tenho aumento de ureia e creatinina. Então isso aí é problema renal. Certo? Quando eu tenho um aumento de ureia e creatinina, problema renal. Quando eu tenho ureia normal e creatinina aumentada, problema renal. Certo? Vocês entenderam? Entendi, só queria anotar isso aí, mas eu tô no ônibus lotado. Não, mas vai dar certo. Então, quando eu tenho um aumento de ureia e um aumento de creatinina, problema renal, azotemia renal. Quando eu tenho ureia normal, eu botei essa estrelinha aqui dizendo que é normal. Quando eu tenho ureia normal e um aumento de creatinina, eu tenho um problema renal. Eu tenho azotemia renal. Então, eu tenho essas duas ocasiões em que eu posso ter azotemia renal, certo? Após renal, vocês imaginariam que um problema depois dos rins? Vamos lá, vamos pensar. Um problema depois dos rins. Eu tô falando de um problema de quê? E aí, o que é que vocês acham? De cálculos, né, gente? Cálculos. Cálculos renais. Eu tô tendo uma obstrução. É um problema que tá acontecendo depois do meu rim. Então eu vou ter o quê? Uma azotemia pós-renal. Quando eu vou ter um aumento de ureia, uma creatinina normal, olha só, e um aumento de pressão lá nos tubos, né, lá da bexiga, enfim. Eu vou ter um aumento de pressão. Então, isso vai me indicar que está tendo um problema depois do rim. Eu penso logo em quê? Em cálculos. Ou é cálculo. Como é que eu sei esse aumento de pressão? Esse aumento de pressão aqui, vocês vão ver mais semiologia, vamos dizer, uma ultrassom, certo? Vocês vão visualizar lá para ver se está tendo aumento de pressão. Entendi. Então, quando eu tenho um aumento de ureia, uma creatinina normal, você verifica na ultrassom que está tendo uma pressão ali, é uma azotemia pós-renal. É um problema que pode ser cálculo ou pode ser neoplasia. Certo?
Se os cálculos fossem na bexiga, a gente também poderia dizer que é pós-renal, certo? Certo. Tá. Aí isso aí eu vou ver no ultrassom, onde é que tá os cálculos. Porque eles aparecem bem direitinho. Ou um raio-x. Ou também até o fato do animal estar obstruído, né? Por Isso. exemplo, no exame físico. Ele faz a micção, né? Mas não consegue fazer xixi. Tá bom. Agora nós vamos passar para a bioquímica muscular. Então a bioquímica do fígado e dos rins está ok, né? Sim. Pronto, agora vamos para a bioquímica muscular. A bioquímica muscular eu vou ter 1, 2, 3, 4 enzimas que podem me indicar que está tendo lesão no músculo. Mas essas duas aqui, ó, a CK, que é a creatinofosfoquinase, e a AST, olha só a AST aqui de novo, aspartato de aminotransferase, que também a gente olhava lá no fígado, ela também é produzida pelo músculo. Então eu vou olhar principalmente essas duas aqui em relação à lesão muscular. A CK, ela vai aumentar quando tiver uma lesão muscular aguda, uma lesão recente, certo? Ela vai ser liberada pelos músculos quando elas estiverem sendo lesadas, as células dos miócitos. Essa CK, ela vai estar onde? No meu citoplasma dos miócitos. Então ela vai ser liberada quando eu tiver uma lesão aguda, uma lesão recente dos músculos, certo? O ácido lactato, ou o ácido lático, né? Ou o lactato, enfim, ele não é tão importante, certo? Aqui na bioquímica muscular, geralmente não se pede mais, mas ele também é pedido. Mas por que ele não é tão importante, né? Porque ele existe em vários outros órgãos e se ele der um aumento, a gente não vai pensar que é músculo primeiro, né? Então é por isso que ele não é tão importante aqui em relação à bioquímica muscular. Aí eu tenho a AST. Olha a AST aqui de novo. A AST estava lá no fígado, agora está aqui nos músculos. É quando eu vou ter uma lesão muscular mais crônica. Aí eu tenho que comparar com a CK, porque a CK é a aguda, é a lesão que está acontecendo mais recente. E a AST é uma lesão mais crônica. Ela vai ser resultado de uma queima de energia muito grande do músculo. É quando eu estou tendo, vamos jogar aqui um exemplo, uma convulsão. Aí os músculos ficam se debatendo, né? Debatendo, eles ficam trabalhando muito rápido e aquele trabalhado muito rápido do músculo acaba liberando muita AST na corrente sanguínea. E também eu vou ter aumento deles quando o animal tiver muito exercício físico. Se eu tiver muito exercício físico, o animal for para corrida, enfim, eu vou ter aumento dessas proteínas também. Principalmente a AST. E a CK também, tá? Porque eu vou ter o músculo trabalhando muito mais rápido. Uma queima de energia muito maior. Certo? E tem a desidrogenase lática, que também não é muito comum a gente pedir, tá? Então fica aqui para nós a CK e a AST. Vocês entenderam? CK, ela é mais aguda, ou seja, uma lesão mais recente. E a AST, eu vou ter uma lesão muscular mais crônica. Aí eu tenho que comparar as duas para me ter uma mensuração. E também para quê? Para ver se essa AST é realmente do músculo, porque também tem uma AST lá no fígado, certo? Ok? Ok. Aí eu coloquei uma cola para vocês aqui, ó. Quando eu tiver aumento de CK, somente CK, eu vou ter uma lesão muscular bem recente. Isso eu tô falando de um quadro de um animal que não fez nenhum tipo de exercício, certo? Que não é acostumado a fazer grandes esforços físicos.
É um animal que está na sua vida normal e teve um aumento de secar. Então, eu vou pensar aqui numa lesão muscular recente, certo? Quando eu tenho um aumento de CK e um aumento de AST junto, eu penso o quê? Que eu estou tendo uma lesão muscular recente e ativa. Como assim? Essa lesão está acontecendo e está continuando. É uma coisa que está causando morte dos meus miócitos de forma ativa. Não foi uma lesão que aconteceu e parou. É uma lesão que aconteceu e está acontecendo ainda, certo? Eu tenho um aumento de CK e tenho um aumento de AST. E quando eu tenho um aumento só de AST, eu tenho um problema no meu fígado e não no meu músculo. Porque lembra, ela tem no músculo também, mas a maior parte da AST vai estar lá no fígado, certo? Por isso que eu tenho que comparar ela com a CK para mim ter certeza que ela tá vindo lá do músculo e não do fígado, certo? Sim, não, mais ou menos, Certo. certo? E aqui eu tenho a bioquímica do pâncreas, pancreática. Gente, a nossa chamada aqui de vídeo vai já acabar, porque é só 1 hora, né? Eu vou terminar de gravar aqui e aí eu vou começar outra gravação e colocar outra sala aqui pra gente, porque vai já acabar, certo? Eu vou criar outro link e mandar lá no grupo, aí vocês entram pra gente terminar aqui. Certo.